Mais uma vez temos o privilégio de, ainda que dessa forma, online, nos alegrarmos, sermos alimentados pela palavra do Senhor, assim como nós comemos o pão, o alimento de cada dia, também nos é concedido a palavra, que é tão importante quanto esse alimento físico. Certamente não só de pão nós vivemos, mas necessitamos por demais da palavra do nosso Senhor, do nosso bondoso Senhor. Hoje nós veremos mais um assunto do livro de J.R. Brides, Graça que Transforma, hoje é o capítulo 8, o qual trata sobre santidade e fala do processo de santificação, o qual nós estamos vivenciando uma vez que nascemos de novo em Cristo Jesus. E a santidade é um presente de Deus. Hebreus 10, 9 e 10, Hebreus 10, 9 e 10, então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Amém. Senhor, nós agradecemos, nós nos alegramos, nós rogamos ao Senhor que nos conceda sabedoria, entendimento, força e alegria para cumprirmos, para vivermos, para obedecermos a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso grande erro é tentar encontrar em nós o que nós só podemos encontrar em Cristo. Muitas pessoas tentam encontrar em si mesmos méritos que possam se colocar perante o Senhor, mas isso é loucura. Nós, na verdade, somos pecadores e nós podemos ler em Isaías 64, 6, mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nossas boas ações, nossas supostas boas obras são um pano imundo aos olhos de Deus. Não são nada. Somos pecadores, somos totalmente corrompidos, uma vez na nossa natureza, na natureza original ali. Nós somos herdeiros do pecado original, nós falhamos, uma vez que nossos representantes, nossos primeiros pais, Adão e Eva, falharam. E assim somos culpados, e o nosso coração é propenso a buscar tudo que é mal, se não for a intervenção do Senhor, se não for a graça, o favor de Deus, se não for a nova vida em nós inserida, nós de forma alguma buscaremos o que é bom, o que é certo, e viveremos uma vida condigna ao chamamento do Senhor nosso Deus. Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Também Salmo 119, verso 96. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Então, falando de santidade, de santificação, perante o Senhor, Ele não espera nada menos do que a perfeição. E nós não temos essa perfeição em nós mesmos, mas nos foi conferida, concedida na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós lemos, acabamos de ler também o texto de Hebreus, o qual nos fala sobre isso. Santificação, então, é essencialmente conformidade com o caráter moral de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. O Senhor nos separa para Ele. Então nós somos tirados, nós somos separados, nós somos então separados para um propósito. Ele nos conduz então a viver em intimidade com Ele, e não de qualquer forma. Ele nos concede então a capacidade, pela mediação, pela ação do Espírito Santo, e uma vez que nos concedeu a sua palavra para nos orientar, e assim nos concede essa
essa vitalidade, essa vida para vivermos de acordo. A santificação é tanto um processo como também uma dádiva que possuímos em Cristo. Então, nós somos salvos em Cristo, nós somos santificados no Senhor, nós recebemos, então, somos santos sendo santificados. Nós somos separados do mundo, mas ainda nós falhamos, nós não somos perfeitos. O Senhor nos separou para Ele, mas nós não somos perfeitos ainda nesse mundo. Por isso, a cada dia de nossas vidas, o Senhor nos aperfeiçoa, nos molda, nos traz cada vez mais a parecer com Ele, com a sua vontade revelada nas suas Sagradas Escrituras. Então, tudo é graça de Deus, tudo é dom de Deus, tudo é favor de Deus. Cristo, nossa santidade. Cristo, nossa santidade. Nós, os que cremos, pertencemos a Cristo. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, Cristo é a nossa redenção, a nossa justificação, a nossa santificação. Ele concedeu tudo o que era necessário para a nossa salvação. Ele foi perfeito em todas as esferas, em tudo aquilo que era necessário para que fôssemos, então, libertos do cativeiro, da condenação do pecado. Então, ele se tornou para nós justiça, mas também santidade e redenção. Cristo é a nossa santificação. Sem Cristo, estamos definitivamente separados de Deus. Ele é o caminho. O caminho, não tem outro, é só Ele. Ele é a verdade, não tem outra. Caminho, a verdade, Ele é a vida. Não tem outra forma de termos a vida se não for mediante o Filho, mediante Cristo. Como já disse outras vezes, a citação, a qual João fala, aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida. Então já está perdido. E muitos na época de João e dos demais apóstolos negavam a pessoa de Cristo. Então o Senhor pega e os adverte. Se alguém negasse a Cristo ou tentasse viver uma vida baseada eu sou cristão, tudo bem, eu vou ser seguidor de Cristo, mas eu vou continuar praticando minhas obras para que eu mereça a salvação. Então não estava depositando sua confiança unicamente em Cristo como suficiente Salvador. Como lemos em Hebreus, o texto nos fala então que foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados, uma vez por todas. Também, Hebreus 10 e 14, nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. E o verso 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele então nos concedeu vida, Ele nos aperfeiçoou, Ele foi uma oferta perfeita para que então fôssemos trazidos a essa vida de santificação. E Ele nos concedeu isso. Ele não era um sacrifício como uma ovelhinha imperfeita, Ele era o perfeito Cordeiro de Deus, Ele era o perfeito sacerdote. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles mesmos tinham que pedir perdão pelos seus pecados. Cristo não tinha pecado. Eles mesmos intercediam pelo povo, mas eles eram falhos. Cristo não era falho. Ali estava quem era maior que Arão, do que Moisés, do que qualquer anjo. Ali era o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós
e cumpriu tudo que era necessário até a morte de cruz, em nosso favor. Continuando, o papel do Espírito Santo, então, é aplicar dentro de nós o que Cristo realizou definitivamente fora de nós. Então, é uma expressão conhecida, é como, para ficar mais fácil, ontem nós fomos tirados da lama. Cristo ontem nos tirou da lama, hoje Ele tira a lama de nós. Então, Ele nos tirou daquele contexto, da escravidão do pecado, mas nós ainda somos falhos, sujeitos a tentações, a falhas, ao pecado, mas nós não somos mais escravos do pecado. Mas, na palavra do Senhor, mediante o Espírito Santo, nós vivemos e então nós praticamos a sua vontade. E Ele vai nos aperfeiçoando, consertando, nos confrontando com os nossos erros, as nossas falhas, e nós somos então aperfeiçoados, santificados a cada dia, em conformidade, conforme a imagem do nosso Senhor e Salvador. Santificação vivencial. Santificação vivencial. O objetivo final de Deus é que nos conformemos à semelhança de Cristo plenamente. O texto que se encontra em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O Senhor nos comprou para um propósito. Ele nos comprou, nos tirou então da escravidão do pecado, nos tirou das trevas para Ele. E não só nos salvou e pronto, mas nos salvou e hoje, a cada dia, nos trabalha em nossas vidas, nos traz a termos comunhão, vida com Ele. Nós somos esse povo, propriedade exclusiva do Senhor. Somos esse povo ao qual o Senhor quer sempre que estejamos na presença dEle, santos, imaculados, como a noiva, limpa, pura, imaculada, bela aos olhos do noivo. Assim a igreja, assim nós, como povo do Senhor, devemos sermos apresentados. A ação santificadora instantânea do Espírito Santo recebe várias descrições. Nós temos essa nova vida, como eu disse, nós somos tirados do império das trevas, e a palavra de Deus nos dá muitos exemplos, né? Ele fala de um lavar regenerador, de dar vida, de ser nova criatura, de dar o novo coração. Assim nós podemos ler em Tito 3:5, Efésios 2:1-5, 2 Coríntios 5:17, Ezequiel 36, 26 e 27, de nos conceder então vida. Nós, como já lemos de outras vezes também, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, mas Cristo nos deu vida, e vida em abundância. Nós não podíamos mudar a triste realidade que estávamos, de perdição, de condenação. Mas Cristo, então, agiu em nosso favor de forma graciosa. Quando o Espírito nos dá nova vida, adquirimos junto uma nova disposição para com a lei de Deus. A lei de Deus, que até então era algo que gerava medo, tristeza, porque nós não conseguíamos, porque tentávamos obedecer à lei, porque queríamos nos justificar por nossa própria obra, nos gerava então tristeza, medo de sermos ali punidos. Mas uma vez que somos salvos em Cristo, temos essa nova vida, nós sabemos que vivemos a lei não para nos salvar, mas uma vez salvos em Cristo,
vivemos a lei de uma forma diferente, de uma forma gostosa. Nós vivemos a lei agora porque temos prazer na lei do Senhor. O Espírito Santo nos dá essa alegria, essa satisfação de cumprir os mandamentos do Senhor. Não é algo pesado, não é um fardo pesado, mas a lei do Senhor é algo deliciosa para aqueles que estão salvos no Senhor e têm a ação do Espírito Santo constante no seu viver. A moral humana vem da cultura e da vivência familiar. A submissão à lei de Deus vem do amor e como resposta à sua graça. Então, somos graciosamente salvos em Cristo Jesus. E uma vez que somos salvos, a nossa resposta a tudo isso é amor. O Senhor que nos amou primeiro, a resposta que nós temos para com esse amor tão grande, tão maravilhoso, é amar também, é dedicar a nossa vida, é buscar honrá-lo, vivendo de acordo, em conformidade de vida ao qual Ele tem nos falado, nos ensinado. Morremos para a lei. Nós morremos para a lei. A razão dessa nova atitude é que morremos para a lei. Embora pareça estranho afirmar isso, diante do papel santificador da lei, vale lembrar que a lei exige obediência sem oferecer o poder capacitador para cumpri-lo. Então a lei, como nós lemos, a lei é aio, ela é perfeita, ela é maravilhosa, mas a pessoa que não está no Senhor, que não crê no Senhor Jesus Cristo, ela não tem capacidade para ser perdoado, para obedecer à lei, para satisfazer a vontade ali do Senhor perante a lei. Então, a lei é terrível para aquele que não está em Cristo. Ela é algo que fala, você é falho, você é pecador. Mas uma coisa é nós conhecermos e sabermos, ter essa consciência que somos pecadores. Outra é, você é pecador, mas o Senhor, que lhe ensina, que te dá consciência do seu pecado, também te dá consciência de que concedeu um maravilhoso, um perfeito, um amado Salvador, que é Cristo Jesus. Texto de Romanos 8, 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Também, Romanos 7, 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então nós vivemos não debaixo do rigor, mas nós somos livres, nós obedecemos em Cristo, foi satisfeito toda a lei, e nós então vivemos essa salvação, essa aliança graciosa em Cristo Jesus. Qual o propósito de termos morrido para a lei? Então, uma vez que morremos para a lei, hoje um novo caminho, esse caminho o qual o Espírito Santo nos ampara, nos fortalece, nos ensina, nos conforta, tudo Ele nos supre, é um caminho onde o Espírito Santo inclina o nosso coração para obedecer à lei, nos capacita a obedecer à lei, que nos dá prazer de obedecer os mandamentos do Senhor, que nos dá até a gratidão, o sentimento de gratidão por obedecer à lei do Senhor, e de dependência, já que nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas temos consciência que o fazemos mediante essa ação misericordiosa, graciosa, tão bondosa do Espírito Santo. Crescer à semelhança de Cristo. Crescer à semelhança de Cristo. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós
há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então, uma vez que somos salvos, nós estamos nesse processo de santificação, o Senhor nos salvou, Ele nos há de capacitar continuamente a sermos aperfeiçoados e de nos manter sempre nesse caminho. O Espírito Santo, que nos concedeu essa nova vida, infundiu em nós essa maravilhosa vida, nos dá a possibilidade de crescermos, de continuarmos, de progredirmos. Nós sabemos, por exemplo, o fruto do Espírito Santo, como se fosse uma mexerica, né? Um fruto só, mas tem diversos gomos ali, a paz, e aí o domínio próprio, a mansidão. Então tem diversas características ali o fruto do Espírito Santo, e todas essas características de caráter, um caráter renovado, um caráter moldado segundo a vontade de Deus, é um caráter que o Senhor vai desenvolvendo dia após dia. Nós somos às vezes falhos em alguma área, mas o Espírito Santo do Senhor desenvolve esse perfeito ser aos seus olhos. Claro que nunca vamos estar perfeitos aqui, mas Ele nos aperfeiçoa dia a dia, nos faz crescer em novidade dessa vida. Nessa nova vida nós crescemos mais e mais. Também Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha que coisa maravilhosa. Então, Paulo nos falando, né? Então, desenvolvei. Para desenvolver a salvação, mas é pela nossa própria força? Não. Pela nossa própria vontade? De forma alguma. Mas Deus é tanto aquele que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Nós constantemente, o Espírito Santo nos ampara. Somos necessitados, somos fracos, frágeis. Nós não somos nada sem o favor de Deus. Sem a ação do Espírito Santo, simplesmente não conseguimos de forma alguma cooperar, de fazer aquilo que deveríamos fazer. Se o Espírito Santo não produzir, então, o fruto, se ele não desenvolver, se não amadurecer esse fruto em nossas vidas, nós por nós mesmos não conseguimos. Nós não temos força, poder, autoridade de forma alguma para isso. A única coisa que sabemos e que podemos produzir por nós mesmos são as obras da carne. O homem natural, ele só produz obras da carne, mas o Espírito Santo produz o seu maravilhoso e bendito fruto. Vamos ler Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. A lei não fala contra essas coisas, mas é agradável ao Senhor. Esse é o fruto. O fruto do Espírito Santo não é alguma coisa, andar sobre as águas, flutuar, dar piruetas, fazer alguma coisa extrapolar aí aos olhos dos homens. Na verdade, o Espírito Santo nos dá um novo ser, um novo caráter, um caráter santificado, um caráter transformado, uma vida moldada. E assim Ele nos traz a sermos santos, como santo é o nosso Deus. Na nossa santificação, então, somos tanto responsáveis como dependentes. Nós temos que buscar essa santificação, mas buscar essa santificação mediante a ação do Espírito Santo, dependendo constantemente desse agir.
sabendo que não é o nosso querer nem nossa força, mas o querer capacitar, o querer e a capacitação do Senhor que nos dá essa possibilidade de perseverarmos, de continuarmos e certamente de cumprirmos. Porque assim como Paulo, um dia poderemos dizer: combati o bom combate e assim terminei a carreira e guardei a fé. Também nós estamos combatendo o bom combate. Um dia nós terminaremos a carreira e guardaremos a fé, ou quando nós encontraremos com o Senhor. E lá então, estaremos plenamente, perfeitamente santificados ali, porque na presença dele nós não poderíamos nos apresentar de outra forma, remidos, purificados, alvejados as nossas vestes no sangue do Cordeiro, e assim poderemos estar na presença do Todo-Poderoso e louvá-lo e servi-lo pela eternidade. Amém. Como será maravilhoso, não é mesmo? Que o Senhor continue a nos amparar, que graciosamente não nos deixe de forma alguma, mas a cada dia nos molde em conformidade ao nosso Senhor e Salvador. Assim Paulo disse, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está falando, olha, assim como eu tenho buscado imitar, tenho buscado obedecer à palavra, viver em conformidade à pessoa de Cristo, revelado na sua palavra, assim também vocês devem viver. Vivamos, para a honra e glória do Senhor. Um grande abraço. Até outra oportunidade, se Deus nos permitir. Até lá. Tchau, tchau.